Eu fiquei parada perto da janela. O amanhecer coloria o cu de São Paulo com tons plíduros de rosa e cinza. A garoa fina batia no vidro. A noite tinha passado quase sem nenhum sono para mim. Mais uma vez o cansaço dominava o meu corpo. A minha filha mais nova chorava sem parar. Maria Eduardo estava com os dentes nascendo. A gengiva inchada a fazia sofrer muito. O meu filho do meio acordou com o choro agudo dela. O nome dele Cal. Ele se levantou no escuro e exigiu que eu contasse uma estria sobre um lobo. Ele ficou acordado strs da mãe. Ele não fechava os olhos por nada. Apenas a minha filha mais velha dormia como uma pedra no colcho fino. Beatriz tem 8 anos de idade. Mesmo assim eu fui checar o quarto dela 2 vezes. Eu precisava ver se ela estava respirando direito. O medo de mim nunca dorme. Eu tenho 34 anos. Eu tenho TRS filhos pequenos. Eu não tenho marido. Eu não tenho pais para me ajudar. Somos apenas eu e um exausto sem fim. Essa exausto profunda virou o meu segundo nome. A minha vida se resumia a lutar para sobreviver mais um dia na periferia. O meu celular vibrou na mesa da cozinha. O aparelho velho tremeu sobre o plástico gasto que cobria a mesa. Eu dei um pulo de susto. Eu esperava por essa ligar o interview. O Nero do galpo de logística apareceu na tela brilhante. Eu atendi com as mãos suadas. Mariana. A voz da supervisora Clia era seca e cheia de impaciência. Volk vem trabalhar hoje. Eu estou ligando para lembrar que essa é a sua última chance. Se Volk não aparecer de novo no estoque, vamos assinar a sua demissão por justa causa. Eu vou trabalhar. Eu vou sim, eu respondi com a voz trula. Eu com certeza vou estar ali no Rio. Eu desliguei o telefone e apertei as minhas tomporas com as 2 mãos. A dor de cabeça latejava forte. O meu trabalho separando caixas naquele galpo enorme era a única coisa que me separava da miséria absoluta. O dinheiro da licença na maternidade tinha acabado há muito tempo. A penso alimentícia do meu ex-marido era uma piada de mau gosto. O dinheiro entrava na conta apenas quando ele tinha vontade. Nos últimos TRS meses eu precisei pegar atestados e faltar ao sérvio. Eu tentava me virar do jeito que dava. Mas a paciência dos meus chefes tinha chegado ao limite final. A creche plica da nossa rua estava lotada. A lista de espera parecia não ter fim. O meu problema era muito simples e ao mesmo tempo impossível de resolver. Eu não tinha com quem deixar as minhas crianças. A minha vizinha Dona Vauria sempre me ajudava. Mas ela sofreu um derrame na semana passada e estava internada. Não existia mais ninguém no mundo que aceitaria cuidar de TRS crianças de GRA durante 12 horas seguidas. As babs do nosso bairro cobravam um valor absurdo. O preu delas era exatamente o mesmo valor do meu salário inteiro do mestre. Eu tinha ligado para todo mundo no dia anterior. Eu liguei para antigas colegas de trabalho. Eu liguei para parentes muito distantes. Eu mandei mensagens para meios desconhecidas do grupo da escola. A resposta era sempre igual em todos os lugares. Eu recebia uma desculpa educada ou um silcio constrangedor. Eu caminhei devagar até o quarto e olhei para os meus filhos dormindo. Beatriz estava encolhida em formato de bola. Ela abraava um coelho de pelcia desbotado. Cal estava esparramado com os braços e pernas abertos. A coberta dele estava toda embolada nos pés. Maria Eduarda respirava suavemente no bero apertado. Ela mantinha um punho minúsculo encostado na bochecha gordinha. Eu precisava deixar os TRS sozinhos por 12 longas horas. Beatriz J. era uma menina grande e muito inteligente. Mas não. Isso era uma ideia impossível. Isso era algo totalmente impensável para uma mim. Deixar crianças sozinhas em casa um crime. Eu coloquei uma blusa de frio velha e fui até a varanda apertada para fumar. Esse era um bito ruim que eu não conseguia abandonar de jeito nenhum. Era minha única válvula de escape. Eu olhei para baixo na rua molhada. Uma figura com roupas escuras mexia nas lixeiras perto do poste. Era uma moradora de rua. Eu tinha visto aquela mulher pelo bairro algumas vezes.
Ela apareceu na nossa rua fazia mais ou menos um mês. Ela dormia nas caladas frias e debaixo de marquises. Ela se alimentava das sobras que encontrava nos sacos de lixo dos prédios. O meu cigarro queimou até chegar no filtro amarelo. Eu apaguei a ponta na parede de cimento e congelei. Eu fiquei paralisada pelo choque do meu próprio pensamento. Nu. Isso uma loucura. Isso uma insanidade clica e absoluta. O meu desespero estava nublando a minha razão. Eu voltei para dentro do apartamento escuro. Eu acordei os meus filhos com beijos suaves. Eu preparei um café da manhã muito simples com pão e leite quente. Beatriz comia em silêncio absoluto. Ela olhava para mim de canto de olho. Ela uma menina muito observadora e esperta. Ela madura demais para a idade que tem. Ela sentia toda a minha angústia. Ela entendia o meu desespero invisível. Vou que estava chorando de novo durante a noite? Ela me perguntou com uma voz fria. Meu amor, vou que apenas imaginou isso. Eu tentei forar um sorriso falso. Eu não imaginei. Beatriz respondeu balanando a cabeça. Eu ouvi tudo. Eu virei o meu rosto em direção à janela para esconder os meus olhos vermelhos. A mulher sem teto continuava ela embaixo no tio do prédio. Agora ela estava sentada em um banco de madeira. Ela tentava se aquecer no sol fraco daquela manhã fria de outono. De repente o meu telefone tocou de novo. Era a encarregada do galpo. A mulher que trocava de turno comigo tinha ficado doente. Eu precisava chegar no trabalho ainda mais cedo do que o normal. Meu Deus do cu, o que eu vou fazer agora? Eu sussurrei baixinho para mim mesma. Deus, por favor, me ajude a encontrar uma assada. Eu realmente não sei como eu fui parar ali embaixo na rua. Eu perdi a noção do tempo. Em um piscar de olhos eu me vi em pé na frente do banco de madeira. A moradora de rua estava sentada bem na minha frente. Olhando de perto ela não parecia ser tão velha quanto eu imaginava da minha varanda. Ela devia ter uns 50 anos de idade. Talvez 55 anos num chimo. O rosto dela era magro e muito castigado pelo sol e pelo vento. Os olhos dela eram impressionantes. Eram olhos muito estranhos e incrivelmente claros. Eram quase transparentes. Eles tinham um expresso que eu não conseguia decifrar de jeito nenhum. Não era loucura. Não era falta de inteligência. Não era agressividade. Era alguma coisa completamente diferente. Era um vazio profundo misturado com dor. Bom dia. A minha voz saiu tremida e fraca. A mulher levantou a cabeça lentamente e ficou em silêncio. O meu nome é Mariana. Eu moro bem ali naquele prédio amarelo. Eu apontei com o dedo trulo. O silêncio continuou pesando entre NS. Moa, por favor, me escute. Eu tenho TRS filhos pequenos L em cima. Eu preciso muito ir trabalhar hoje. Eu preciso desesperadamente manter o meu emprego para comprar comida. E eu não tenho com quem deixar as minhas crianças. Eu sei perfeitamente que isso soa como uma grande loucura. Mas a senhora poderia ficar com eles hoje? Eu juro que pago o que eu puder. E eu deixo comida pronta para a senhora comer vontade. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu cobri o meu rosto com as minhas duas mãos. As lágrimas começaram a cair sem parar. Eram lágrimas quentes de raiva e de puro desespero. Quantos anos eles têm? A mulher perguntou de forma repentina. A voz dela era surpreendentemente calma e suave. 8 anos, 4 anos e 1 ano e meio. Eu respondi soluçando. Os nomes deles são Beatriz, Cal e Maria Eduarda. A mulher ficou me encarando por um longo tempo. Os olhos claros dela pareciam ler a minha alma angustiada. Ela se levantou do banco com movimentos lentos. Tudo bem, vamos ele mostre o caminho para a sua casa. Subimos as escadas em silêncio. Assim que entrou no meu apartamento apertado a mulher fez um pedido inusitado. Ela perguntou se podia lavar as mãos dela ficou parada na frente da pia da cozinha por muito tempo. Ela passava o sabonete barato nas mãos repetidas vezes. Ela esfregava a pele com fora para tirar toda a sujeira da rua.
Eu corria de um lado para o outro na cozinha feito uma pessoa doida. Eu tentava mostrar onde cada coisa estava guardada. Olha preste ateno. A panela com arroz este aqui. A comida das crianas este na geladeira. Aqui esto as fraldas descartéis da B. E este aqui o celular velho da minha filha mais velha. Se acontecer qualquer coisa urgente, a senhora manda ela me ligar na mesma hora. Qual o seu nome? Beatriz apareceu na porta da cozinha e perguntou. Ela segurava o seu coelho de pelcia. Ela olhava para a estranha sem nenhum pingo de medo. Ela demonstrava apenas uma desconfiança natural. A mulher enxugou as mãos no pano de prato e virou para minha filha. Pode me chamar de Dona Rita. A senhora uma moradora de rua? Beatriz fez a pergunta que eu não tive coragem de fazer. Beatriz, por favor, não fale assim. Eu repreendi a minha filha com vergonha. Sim. Dona Rita respondeu com muita tranquilidade. No momento eu sou uma moradora de rua. E antes disso? Beatriz continuou com o interrogatório. Antes? Antes, com certeza não. Dona Rita deu um sorriso triste. Beatriz balanou a cabeça devagar. Ela parecia estar totalmente satisfeita com aquela resposta enigmática. Eu abracei os meus filhos com muita fora. Eu beijei o topo da cabeça de cada um deles dezenas de vezes. Eu repeti o número do meu celular para Beatriz memorizar. Vox precisam obedecer a Dona Rita o dia inteiro. A me volta para casa de noite. Vox entenderam tudo? Tudo bem, mi. J entendemos tudo. Beatriz revirou os olhos com o expresso de uma pessoa adulta cansada de tanta repetiu. Pode ir trabalhar sossegada. Eu pediu e parei na calada esburacada. O meu corão batia torrido e forte que machucava o meu peito. Parecia que ele ia rasgar a minha blusa e pular para fora. O que foi que eu acabei de fazer? O que eu fiz com a minha própria família? Eu deixei os meus maiores tesouros trancados com uma pessoa estranha da rua. Eu entreguei as minhas crianças para uma mulher sem teto. Uma pessoa sobre a qual eu não sabia absolutamente nada. Eu não sabia o sobrenome dela. Eu não sabia o passado dela. Eu não sabia do que ela era capaz. As minhas mãos tremiam violentamente. Eu mal conseguia apertar os botes da tela do celular para ligar para minha filha. O telefone chamou uma vez. Chamou 2 vezes. Chamou vezes. Beatriz. Este tudo bem por aí? Vox saiu de casa faz apenas minutos. A voz de Beatriz soava tranquila. Eu sei disso. Mas me responde se este tudo bem. Sim, este tudo timo. A Dona Rita J este lavando a louça suja da pia. O seu Nibu J vai passar. Vai logo trabalhar. Eu olhei para a avenida e vi o Nibus azul se aproximando do ponto. Ele estava lotado de trabalhadores cansados. Eu guardei o telefone e entrei no veículo. As primas 12 horas no galpo de logística se transformaram em 12 horas no fogo do inferno. O trabalho pesado de carregar caixas destruiu as minhas costas. Mas a minha mente estava muito pior. Eu verificava o meu celular a cada 5 minutos de forma obsessiva. Eu liguei para as minhas crianças 6 vezes durante os meus intervalos de descanso. Tudo parecia estar em perfeita ordem ela em casa. Dona Clia me olhava com cara feia o dia todo. Mas eu não me importava com ela. O meu corpo estava no estoque empilhando produtos pesados, mas a minha alma estava no meu pequeno apartamento no 4º andar. Quando meu turno finalmente acabou, eu estava destruída. Eu me sentia como um limo espremido à última gota. O cansaço físico era enorme. O esgotamento nervoso era infinitamente pior. Eu desci do ônibus correndo. Eu quase tropecei nos meus próprios pés a caminho de casa. Eu subi as escadas do prédio sem respirar direito. Eu cheguei na porta do meu apartamento ofegante. Um molho de chaves tremia nas minhas mãos suadas. Eu enfiei a chave na fechadura e girei 2 vezes. Eu empurrei a porta de madeira e fiquei totalmente em véu. O apartamento inteiro cheirava a comida boa.
Cheirava a comida de verdade. Havia um aroma delicioso de bolo de fubá quentinho. Havia cheiro de sopa caseira de legumes. Aquele perfume maravilhoso tomou conta do meu nariz. Eu não senti um cheiro tão acolhedor desde a minha infância no interior. Desde a posse em que a minha querida ave ainda era viva. Eu olhei para o sofá velho da sala. As minhas TRS crianas estavam dormindo profundamente e os TRS estavam deitados bem juntinhos. Eles estavam cobertos por uma manta grossa e macia. Beatriz abraava Cal com fora. Cal estava abraado com a pequena Maria Eduarda. Os rostos das minhas TRS crianas transmitiam uma paz infinita. Todos estavam perfeitamente calmos e seguros. Eu dei passos silenciosos em direção à cozinha. Dona Rita estava sentada na cadeira perto da janela. Ela estava com a cabeça encostada sobre os prípris braços cruzados na mesa. Ela estava dormindo. Bem ao lado dela havia uma caneca com um café que já estava frio. No fogo limpo descansava uma panela grande cheia de sopa. Em cima da mesa havia um prato com fatias de bolo cobertas por um pano de prato limpo. Mas havia outra coisa ali. Era uma fotografia impressa em papel antigo. Era uma foto muito gasta, com as bordas dobradas e as cores desbotadas pelo tempo implacável. Dona Rita segurava essa imagem com muita força entre os dedos sujos. Mesmo dormindo, ela se recusava a soltar o pedal de papel. Eu me aproximei pisando na ponta dos pés para não fazer barulho. Eu olhei por cima do ombro dela. Naquela foto antiga havia uma mulher jovem e sorridente rodeada por TRS crianas. Eram dois meninos com cabelos curtos e uma menina com um vestido rodado. Eles sorriam para a câmera de forma radiante. Eles pareciam incrivelmente felizes e cheios de vida e esperança. Dona Rita sentiu a minha presença e abriu os olhos devagar. Ficamos apenas nos olhando em silêncio por alguns segundos intermináveis. Quem são essas pessoas? Eu perguntei em um sussurro quase inaudível. Apenas um silêncio pesado e doloroso respondeu à minha pergunta. O silêncio durou muito tempo. Eles são os meus filhos. Dona Rita finalmente quebrou o silêncio com uma voz rouca. 20 anos atrás aconteceu um dia terrível. Eu estava trabalhando na faxina de um escritório. Quando eu voltei para minha rua, a minha casa J não existia mais. Restavam cinzas fumegantes. E os meus filhos também não existiam mais. Eu perdi o ar nos meus pulmões. Eu precisei apoiar as minhas mãos na mesa da cozinha para não cair no chão. Meu Deus do cu! As palavras escaparam da minha boca em choque. O meu marido colocou toda a culpa em mim. Dona Rita continuou a falar com os olhos focados no vazio. E a verdade é que eu tão me culpei. A dor o destruiu e ele foi embora para longe. Depois disso eu tão decidi fugir de tudo. Eu fugi da minha própria vida. Eu fugi das outras pessoas. Eu fui morar na rua. Eu pensava que se eu nunca mais me apegasse a nada no mundo, eu nunca mais teria nada para perder. 20 anos. Eu sussurrei com lágrimas escorrendo pelo meu rosto cansado. Sim. 20 longos anos. Dona Rita concordou como um eco fantasmagórico. Eu tinha certeza absoluta de que eu havia morrido junto com as minhas crianas naquele fogo. Mas hoje aconteceu uma coisa muito diferente. Ela parou de falar de repente. As moscalejadas dela começaram a tremer. Hoje aconteceu o cu? Eu perguntei com o corão apertado. Hoje a sua filha Beatriz olhou bem fundo nos meus olhos. Ela tocou no meu braço sujo e disse que os meus olhos eram iguaizinhos aos da dela que J faleceu. E nesse exato momento eu percebi uma verdade dolorosa. Eu percebi que durante todos esses 20 anos morando nas ruas, eu estava apenas esperando por um sinal. Eu esperava por um permisso do universo para voltar a viver. Eu continuei calada. As minhas lágrimas molhavam a minha blusa. Mas eu não sentia vergonha de chorar na frente dela. E os seus filhos? Dona Rita perguntou mudando o tom de voz. Eles são seres humanos maravilhosos. O Cal me mostrou a coleia de dinossauros de plástico dele. Ele me deu uma aula inteira explicando quais eram os herbóreos que comiam folhas e quais eram os carnívoros perigosos.
A Maria Eduarda deu gargalhadas altas quando eu fiz caretas engraçadas para ela. Mesmo? Eu sorri em meio a grimas. E a Beatriz? A sua menina mais velha finalmente sorriu para mim. Dona Rita abriu um sorriso iluminado. Foi o primeiro sorriso dela no dia inteiro. Beatriz me disse que eu poderia voltar para visitar a casa de Vox mais vezes se eu quisesse. Eu olhei para a porta da sala onde os meus filhos dormiam. Eu olhei para o bolo de fug na mesa. Eu olhei para aquela mulher sofrida. A mulher que no início do dia eu considerei como uma grande ameaça desconhecida. Dona Rita. Rita Dixia. Qual o seu sobrenome completo? Silva. Rita Dixia da Silva. Eu olhei profundamente para os olhos claros dela. Dona Rita, NS temos um colcho extra que fica guardado. NS temos um chuveiro quente. Eu não ganho muito dinheiro L no galpo. O oramento muito apertado. Mas talvez a senhora pudesse ficar morando aqui, pelo menos por um tempo te conseguir se reerguer. Eu não consegui terminar a frase. Um N fechou a minha garganta. Dona Rita ficou calada por um longo minuto. O sil-sil era preenchido apenas pelo som da respiral distante das crianas. Ela pegou a caneca lascada de café frio. Ela tomou um pequeno gole. As suas crianas. Ela disse com a voz embargada. Elas nem sequer sentiram medo de mim por estar com essas roupas sujas. Você sabe me dizer o motivo disso? Por que motivo? Porque as crianas puras conseguem sentir a nossa alma verdadeira. Os meus filhos antigos sentiam tudo. Quando eu estava irritada com as contas, eles se escondiam atrás dos meis. Quando eu estava triste e cansada, eles me traziam desenhos coloridos feitos de giz de cera. E quando eu estava feliz com a vida, eles pulavam de alegria junto comigo na sala. Ela fez uma pausa emocionada e respirou fundo. Hoje de manhã, logo depois que Vox saiu para trabalhar correndo, a sua Beatriz caminhou até mim. Ela me olhou fria e disse para eu não ficar chateada com a mãe dela. Ela disse que Vox não me chamou porque não amava eles. Ela disse que Vox fez tudo isso justamente porque ama eles demais e precisava colocar comida na mesa. Eu escondi o meu rosto molhado entre as minhas mãos de novo. Quantos anos essa sua menina tem mesmo? Dona Rita continuou falando. Tem 8 anos de idade. E mesmo sendo tão pequena, ela já entende como a vida real funciona. Ela entende coisas pesadas que muitos adultos morrem sem jamais compreender. Ela entende que o amor de verdade nem sempre é uma cena de novela bonita. O amor de uma mãe desesperada é às vezes sujo, assustador e cheio de vergonha. Mas continua sendo o amor mais puro do mundo. Dona Rita levantou da cadeira de madeira. Ela pegou a fotografia antiga dos seus filhos e guardou com muito carinho no bolso do casaco rasgado. Vox falou alguma coisa sobre um colcho extra na casa? Pois muito bem. Se a dona Beatriz não se importar com a minha presença, eu acho que vou tentar aceitar a sua proposta. Mas preste muita atenção nas minhas palavras, Mariana. Eu passei 20 anos morando nas caladas sujas. Eu esqueci completamente como se vive debaixo de um teto rodeada por pessoas normais. Eu posso ter muitos problemas de adaptar. Não tem problema nenhum. Eu enxuguei as minhas lágrimas no brau e dei uma gargalhada inesperada. A risada lavou a minha alma pesada. Eu também acordo todo santo dia esquecendo como se vive. E depois eu preciso lembrar como ser forte tudo de novo. Cada mãe que nasce uma folha de papel em branco para NS. Na sala o sofá rangeu de leve. Beatriz se mexeu nas cobertas e abriu os olhinhos de sono. Ela me viu em pé na cozinha e um sorriso largo iluminou o rosto dela. Vox finalmente chegou. NS fizemos um bolo maravilhoso hoje. A dona Rita me ensinou como bater a massa com a colher de pau. Agora eu já sei fazer sozinha. Eu caminhei até os meus filhos e sentei na beiradinha do sofá velho. Beatriz grudou no meu corpo quente. Ela cheirava sono infantil e sabonete doce. E a dona Rita? Ela vai ficar morando com a gente? Beatriz perguntou sussurrando no meu ouvido. Eu olhei por cima do ombro para a dona Rita.
Ela agora estava em pé na frente da janela da cozinha. Ela olhava para o cu escuro da noite de São Paulo. A chuva fina continuava caindo ali fora. As costas dela eram magras e frágeis. Os ombros eram curvados pelo peso brutal do passado. Éramos acostumadas com o abandono extremo e com a extrema sólido. Sim. Eu respondi apertando a minha filha nos braços. Eu tenho certeza de que ela vai ficar. Um ano inteiro se passou desde aquela noite chuvosa. Dona Rita permaneceu no nosso pequeno apartamento no conjunto habitacional. O lugar onde antes ficava apertado para 4 pessoas, agora parecia ter espaço de sobra para acomodar 5 corais. O amor tem essa magia estranha de expandir as paredes das casas pequenas. Dona Rita conseguiu um emprego formal. Ela começou a trabalhar como varredora de ruas no bairro vizinho pela prefeitura. Ela conseguiu alugar um quartinho simples em uma pensão barata com o próprio saurio. Mas ela nunca dormia por ele. Todas as noites ela caminhava de volta para o nosso prédio de cimento. Ela vinha apenas para ajudar a colocar os meus filhos na cama e cobrir cada um deles. Algumas vezes durante as madrugadas frias, eu ainda escutava a Dona Rita chorando baixinho no colcho dela na sala. Ela chorava no meio de pesadelos profundos, quase sem emitir som nenhum. Mas quando o sol nascia, ela era sempre a primeira pessoa a acordar na casa. Ela preparava o nosso café da mãe com pão na chapa e café forte. Ela penteava os cabelos da Beatriz e fazia tranas perfeitas para a escola. Numa noite de sexta-feira recente, Beatriz veio caminhando a mim com um expresso de extrema seriedade. Eu fiz um negocio na escola hoje e quero te entregar. Ela me entregou uma folha de caderno com um desenho colorido. Era um desenho pico de criança em fase escolar. Tinha traços tortos e muita vontade. No centro do papel havia o desenho de uma casa grande com um sol amarelo no canto. Na frente da casa havia uma família inteira desenhada com pis de cor. Tinha a figura de uma crianças pequenas de mãos dadas e uma senhora mais velha com cabelos grisalhos. Essa aqui é a nossa Rita. Beatriz explicou apontando o dedinho sujo de canetinha para o papel. Ela agora nossa de verdade, não mesmo? Eu abracei a minha filha com tanta fora que o meu peito doeu de felicidade. Claro que verdade, meu amor. Ela totalmente nossa. No outro cômodo a Dona Rita estava arrumando as roupas limpas. Ela cantarolava uma melodia antiga e tranquila. Era uma cantiga de ninar do tempo em que as pessoas ainda sentavam nas caladas para conversar. E naquela voz suave e rouca se misturavam todas as coisas da vida. Havia uma dor profunda pela perda em Curvel. Havia cicatrizes de um passado nas ruas sombrias. Mas acima de tudo isso, havia a construção de uma nova esperança brilhante. Havia um amor gigantesco e puro. Era exatamente aquele tipo de amor verdadeiro que às vezes decide aparecer nos momentos mais escuros das nossas vidas. Às vezes o amor chega batendo na nossa porta vindo debaixo da chuva fria da rua. Às vezes ele renasce das cinzas dolorosas de uma vida destruída. E às vezes o universo manda salvar embalada no pacote de uma pessoa de quem nunca esperaremos absolutamente nada.